Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Você está comigo no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é muito importante vocês rever as notificações, rever as inscrições, compartilhar, comentar e deixar o like nos nossos vídeos. Minha gratidão a Deus pela vida de todas aquelas pessoas que têm contribuído com o nosso trabalho, com o nosso canal, através das orações e das contribuições financeiras. Que Deus venha retribuir 100 vezes mais a quantia que Ele achar que é devido de retribuir sua vida. Que Deus abençoe seu lar, sua família, seu casamento, sua vida profissional, enfim, que tudo que você põe as mãos possa prosperar para a glória de Deus. Queridos e amados irmãos, nós terminamos um estudo, foi várias temáticas em um estudo só, e nós estamos orando a Deus para nós voltarmos com outra temática, com outras temáticas dentro de um rol de estudos bíblicos, mas nós não decidimos ainda e não estamos muito preocupados, queremos decidir com paciência e com calma. Talvez lá para a semana que vem nós já voltamos, ou dentro de uns 10, 15 dias, com outra temática. Enquanto isso, eu vou gravando nesses espaços entre um estudo e outro, eu vou gravando alguns assuntos pedidos já pelos inscritos do canal há muito tempo. Vou gravar uns vídeos que eu iria colocar no canal secundário, mas pelo canal secundário ter muitos poucos inscritos, eu vou colocar esses vídeos no canal primário para que o nome de Jesus seja glorificado e vocês tenham, como é que eu vou dizer, que vocês venham ser alcançados pela palavra de Deus. Que todos vocês possam ser alcançados também por essas temáticas. Eu quero falar, meus irmãos, hoje a respeito do culto da revelação. Vocês lembram, quando nós pastoreamos várias sedes e também fizemos obra missionária através da IPDA no exterior, nós encontramos uma aberração muito grande. Quero continuar falando, porque as instituições estão sendo blindadas pelos seus seguidores, pelos seus adeptos e pelos seus membros, que acham que a gente não pode falar, que comentar alguma coisa que está errado dentro de uma instituição, de uma igreja. Nós somos fofoqueiro, que é o canal da fofoca, que alguém jamais escreveria no canal da fofoca. Glória a Deus, se esse é o sentido da mente de alguém pensar que é o canal da fofoca, então que seja o canal da fofoca. Só que lá no céu, Deus sabe muito bem o que são fofoqueiros, e o que é aberrações, e o que é apoiar pecado, instituição, colecionar corruptos, ter corruptos de estimação, colecionar líderes corruptos, defender instituições corruptas e colecionar corruptos de estimação, ou ter como líderes de estimação defendendo-os nas suas atrocidades. Nós vamos continuar falando sim sobre todos os erros que está tomando conta dessas igrejas e fazendo milhões de cristãos perecer e perder a sua própria salvação, cultuando ao homem e muitas das vezes dentro dessas igrejas até os próprios demônios, enquanto que o culto tem que ser o culto verdadeiro a Deus. Quando eu pastoreava, já tinha virado moda, porque isso começou no Brasil para Cristo e na Deus é Amor. O missionário Davi Miranda e o missionário Manuel de Mello foram os primeiros a ser usados no dom de revelação, que eles chamam. Para mim não existe dom de revelação, para mim existe revelação. Deus pode revelar algo através da palavra ou até através mesmo de uma própria revelação. O que é revelação no original, no Apocalipse, no original grego é apocalipse, é tirar o véu, trazer às claras aquilo que está escuro. Deus pode revelar algo sim para alguém, como revelar para Eliseu e para tantos outros profetas e obreiros e apóstolos. Mas não existe, via de regra, moda de Deus estar revelando toda hora, todo momento, ou todo dia, ou todo culto para alguém, uma coisa atrás da outra, e às vezes coisas desnecessárias, coisas que não são, coisas irrelevantes, que não são relevantes ao Evangelho de Cristo. Então Deus não revela não uma coisa atrás da outra, ou Deus não reúne um grupo de pessoas dentro de um templo para ficar orando 1 hora por revelação. Então tinha o dito culto da revelação. Então a Deus é Amor implantou isso, Igreja do Brasil para Cristo, e hoje isso é moda. Hoje as igrejas no Rio, igrejas novas, igrejas modernas, de formação, igrejas de pastores boizinhos modernos aí, que são verdadeiros boys, não são pastor, estão orando por revelação. Por quê? Porque virou moda, o povo quer isso, é falácia, o povo quer bênção, o povo quer que diga que eles estão bem quando eles estão em pecado, tem que consertar suas próprias vidas. Então, eu me lembro muito, quero falar sobre o dito culto da revelação, mas faça-me o favor, meus irmãos, faça-me o favor. Vocês acham que Deus vai revelar toda hora, todo culto? Você acha que existe biblicamente denominado um culto da revelação, onde todo mundo vai se reunir para
receber revelações e porque vai ter um homem usadíssimo por Deus, e é aquela disputa entre eles, qual é que era o mais usado, qual é que teria mais agenda, porque os mais usados iriam fazer o dito culto da revelação. Que seria e esses cultos extinguiram o poder da palavra, esses cultos extinguiram a veracidade do verdadeiro cristianismo, meus irmãos. Esses cultos detonaram com a essência do verdadeiro evangelho dentro da Igreja do Amor e de outras igrejas. Porque hoje não se quer mais ouvir a palavra de Deus. A pessoa quer ir até o templo para ser revelado. A pessoa quer ir até o templo para receber uma orientação, uma bula, uma profetada, um revelamento. Vocês estão entendendo? Então isso é um perigo muito grande. Se vocês fazem parte de uma igreja, seja ela Deus é Amor, a igreja que for, onde o seu líder e os seus membros estão cultuando e ovacionando algum líder que faz os ditos cultos da revelação de Deus, fica revelando revelações uma atrás da outra, vocês podem saber que isso é obra da carne. Vocês podem saber que essas revelações 90% são mentirosas. Vocês podem saber que esses líderes são mentirosos, eles fazem isso para enriquecer a sua vida pessoal. Eles fazem isso para ganhar dinheiro, para ganhar agenda e para os seus próprios deleites. De forma alguma eles estão sendo usados por Deus 100% naquilo que passam. Muitas das revelações serão mentirosas porque Deus não está nesse negócio, não é Deus que está falando. Muitas delas cairão por terra, não vão se cumprir na vida das pessoas que a estão recebendo, porque não estão vindo de Deus, são emoções humanas, são pessoas usando o dom de Deus e usando Deus ao invés de deixar Deus usar eles através do dom de Deus, que é o dom perfeito, que é o dom verdadeiro. São os 9 dons que estão registrados na palavra de Deus, na galeria do livro de Paulo aos Coríntios, onde fala dos dons. Então não se encontra dom de revelação dentro dos dons espirituais. Se encontra lá no livro do profeta Daniel e em alguns outros livros falando sobre alguma revelação que Deus deu no momento especificamente de uma necessidade extrema, de uma urgência extraordinária, onde Deus revelou algo para Daniel, revelou algo para Eliseu sobre os inimigos que iam atacar Israel e tantas outras revelações. Não dom de revelação. Então alguém vai dizer, o pastor é contra a revelação, como alguns membros enlouquecidos, defensores da Deus é Amor, da IPDE, da sua instituição, e defensores do próprio missionário da Miranda, vem me xingar aqui e falar o que não sabe, dizendo que eu sou contra a revelação. Eu não sou contra a revelação, eu sou contra dom de revelação. Eu sou contra fazer cultos denominado culto da revelação, culto da prosperidade, culto disso ou culto daquilo. Mas eu me lembro que esse culto da revelação, ele ainda é pior do que o culto da prosperidade, é pior que o culto da família. Porque eu já preguei aqui em outros vídeos meus que não existe culto da família, não existe culto da mocidade, não existe culto das senhoras, não existe culto. Todo culto é culto de todo mundo, porque a palavra de Deus ela é uma só. E não existe pregar para um grupo hoje, pregar para outro grupo amanhã, pregar. A palavra de Deus é abrangente na sua totalidade e na sua... ela alcança o ser humano em massa. Não existe esse negócio de... Por que hoje nós temos crianças fracassadas débeis? Porque tira do momento do culto em que os pastores estão pregando, leva para um quartinho, fica algumas professoras, ditas professoras de escolas dominicais, que ficam pulando com um radinho, dançando música da Aline Barros com as crianças. Não tem mais Bíblia como tinha no passado. As crianças são tiradas do culto e não ouvem a palavra de Deus. Ficam lá escutando playback e musiquinha da Aline Barros, de outras mulheres da Cassiane, com as ditas professoras da escola dominical. Os jovens têm o seu próprio culto, onde eles não pregam, ninguém prega para eles, eles fazem o seu próprio culto. As senhoras têm o seu culto, os senhores varões têm o seu culto, cada um tem o seu culto, a família tem o seu culto, e acaba a igreja passando por essa grande tribulação. Mas, ainda pior do que tudo isso é o denominado culto da revelação. Isto não existe biblicamente falando, meus irmãos, de forma alguma, culto da revelação. Você está colocando Deus na parede, a partir do momento que você diz, nós vamos ter o culto das revelações, você está colocando Deus contra a parede, está dizendo, eu vou usar Deus e vou usar o dom de Deus. Porque quando você quer ser usado pelo dom de Deus e usado por Deus, você vai ao culto e deixa Deus se manifestar através do dom na sua vida para você transmitir o recado de Deus para as pessoas. Agora, quando você está dizendo que vai ter o culto denominado culto da revelação, automaticamente você já está dizendo de antemão que Deus vai ter que revelar e que Deus vai ter que te usar através disso que você chama de dom de revelação e que você vai ter que falir chamando revelações para todo mundo. E ainda tem alguns malucos que dizem que são vasos, que estão preparados, que no momento que se colocam, Deus tem que ficar jogando revelações para eles, uma atrás da outra, e eles revelando, revela mulher, revela homem, revela criança, revela túmulo, revela foto. É um espiritismo acompanhado de misticismo dentro dessas tais igrejas. Se você assistir algumas documentários de criminais em algum canal
no YouTube ou até mesmo no próprio computador, na televisão, você vai perceber que esse negócio de adivinhar por foto, isso é misticismo. Tem mulheres que exercem essa prática e homens e adivinham muito bem sobre coisas que vai acontecer, o que já aconteceu através de fotografia. Trouxeram isso e introduziram dentro do culto. Isso é obra de espiritismo, de misticismo sério do diabo. Então tem muitas pessoas que estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja e estão trazendo imitações diabólicas, malignas e maléficas e estão dizendo que é o dom de Deus. Isso não é dom de Deus coisa nenhuma, meus irmãos. Então esse negócio de dizer que vai ter o determinado culto das revelações, isso não provém de Deus, não. Isso aí, por isso que tem muitas igrejas doentes, que não tem Bíblia, não tem ensinamento, os membros ficaram iracundos, bravos, brigão, defensores da sua instituição, do seu líder, brigam todo mundo. Por quê? Porque não tem a essência do verdadeiro evangelho, estão apegados em homens estupefatamente usados por Deus, homens extraordinariamente usados por Deus, homens que fazem o impossível, homens que vai fazer com que Deus venha operar o impossível. Isso é tudo mentira, isso não existe. Isso é carnalidade. Nós devemos sim pregar o Evangelho de Cristo e deixar Deus manifestar os dons dele através da sua palavra como confirmação da pregação. E o que ele não fizer, jamais alguém vai fazer. O que estão fazendo é forçando coisas que nunca existiram. São provocadores de milagres, são pessoas manipulando os dons de Deus, manipulando as coisas de Deus para se passar pelos homens mais usados nessa terra. Tenha muito cuidado quando você estiver congregando, você estiver debaixo do comando ou indo no culto de alguém que se denomina o homem extraordinariamente usado por Deus, porque cuidado que este homem por trás disso vai ter adultério, pecado, pedofilia, pornografia, sujeira e por que não dizer até alguns crimes hediondos atrás dessa carapuça de santificação e de ser usado por Deus. Então fica aí, meus irmãos, meu aconselhamento a vocês: cuidado com os cultos denominado culto da revelação, culto de revelação. Isso não existe biblicamente, meus irmãos. É por isso que tem igreja sucumbindo, porque não tem a essência do verdadeiro evangelho. E essa é uma culpa muito grande que o Brasil para Cristo, a IPDA, transmitiu para todas as demais igrejas. Hoje virou moda, ninguém quer ouvir a palavra. As pessoas não vão na igreja para ouvir a palavra, as pessoas querem ser reveladas. Igrejas como a Assembleia de Deus, que condenava as práticas do Brasil para Cristo, da Deus e Amor no sentido de revelação, hoje são igrejas que oram por revelação, que fazem cultos de revelações. Isso virou moda, isso aí se espalhou como uma gangrena no corpo de Cristo, e hoje no corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja do Senhor. E hoje a igreja está tomada por esses homens adivinhos, por esses homens extremamente usados por Deus. Cuidado, vos afirmo em nome de Cristo que nenhum desses homens que se apresentam como homens usadíssimos por Deus, que faz sobrenatural, são verdadeiramente usados por Deus. No seu dia a dia, na sua vida diária, são homens corruptos, são homens que logram, são homens que passam a perna nos demais, são homens que não são melhor que ninguém, mas passam aquela imagem de verdadeiramente de homens usadíssimos por Deus. Tá certo? Fica aí meu pequeno vídeo, vou gravar mais, quero passar mais para vocês em vídeos curtíssimos, nesse meio tempo em que eu vou estar voltando com outro estudo da palavra de Deus. Então cuidado, hein? Você que está indo, que está defendendo, que está dizendo minha igreja é uma igreja de revelação, meu líder é um homem de revelação. Vocês cuidado, que a maior revelação é a palavra de Deus. Não existe homem de revelação, não existe igreja de revelação e não existe igreja revelada. Existe igreja fundada nas bases do Calvário, existe a igreja que trilha e caminha na doutrina apostólica. Esta é a igreja revelada, aquela que Cristo fundou lá no Calvário, derramando seu bendito e precioso sangue. Os demais é tudo instituição como as demais. E se não se cuidar e não fazer o que é correto, serão julgados naquele dia, no grande dia do Senhor, onde nenhum vai se escapar, onde todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Cuidado com os cultos de revelação. A maior revelação é a palavra de Deus. Se Cristo não voltar, nos vemos no próximo vídeo.